Boa tarde, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero ter esse prazer, para a glória de Deus, de contar meu testemunho daquilo que Deus fez e continua fazendo na nossa vida, no nosso meio. E eu louvo a Deus por tudo. E eu costumo dizer que Deus literalmente me tirou do lixo e me colocou no luxo de fazer parte da sua família, da maior família do mundo, a família do nosso Senhor. Então eu quero dizer que Deus usou uma Bíblia que eu achei no lixo, né, próximo à casa da minha mãe, no ano 2015, há 10 anos atrás, deixada pelo pastor Alexandre Cândido, né, que saiu dessa casa, que morava de aluguel, e quando ele saiu, o morador novo chegou e jogou a caixa que ele havia esquecido fora, e eu encontrei aquela Bíblia e achei impressionante porque ela tinha um panorama geral de como ler a Bíblia. Eu, que era um professor, sou educador físico e também artesão. Eu fazia imagens de escultura. Porém, todas as vezes que eu estava fazendo aquelas imagens de escultura, tinha uma agonia muito grande, a ponto de colocar fone de ouvido para que aquilo parasse de incomodar, um sentimento de culpa. E eu fazia perguntas às pessoas, inclusive a alguns padres amigos, e apenas um deles, já um padre idoso, me disse que sim, aquilo que eu fazia era errado, mas não me deu os motivos e aquilo não me preencheu. Então, através dessa Bíblia, um dia eu abri essa Bíblia e disse: Deus, todo mundo diz que isso aqui é tua palavra. Eu estava sozinho e disse isso. Então, se isso for mesmo a tua palavra, me mostre se o que eu faço é errado ou não. Então, para a glória de Deus, eu que nunca havia lido Jeremias 10, eu abri e li, onde conta que um artista vai até a floresta e lá pega uma madeira e ali trabalha com suas mãos, só que ele disse que aquilo é uma mentira. E aquela era a resposta que eu precisava. Então eu dei minha palavra a Deus, que nunca mais eu fazia uma. Porém, aí não aconteceu ainda a conversão, eu acredito que fazia parte do processo. Porém, eu continuei lendo a Bíblia, seguindo esse panorama geral, e em abril de 2015, exatamente há 10 anos, eu li João 3,16 de uma forma que eu nunca, jamais havia lido ou ouvido. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então eu comecei a chorar, vendo que Deus amava um pecador como eu. E eu disse: como assim? O Senhor tem esse amor para alguém tão pecador igual a mim? E eu tive aquele testemunho de que foi exatamente para pessoas como eu que Ele veio e morreu naquela cruz. Então eu não resisti a esse amor. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Então, eu que não gostava de crente, eu passei um ano sem ir em uma igreja evangélica, também não fui mais na anterior, e eu orava e todos os dias meditava na palavra de Deus. Mas uma tia me deu um conselho de que eu era uma ovelha e ovelha vive em rebanho. Então eu orei novamente a Deus e pedi um direcionamento ao Senhor. E o Senhor me fez ir para a frente das igrejas, e lá eu observava nas igrejas evangélicas. E uma delas me chamou a atenção e foi a primeira igreja batista em São José da Tapera, por causa de um círculo de oração. E nesse círculo tinha um ex-professor meu. E então eu visitei por 2, 3 quartas-feiras, porém não tinha ido nenhum domingo. Na época era o pastor Alexandre Cândido lá. E eu, um domingo, me senti muito angustiado para ir para a igreja. E eu, negando aquilo, dizia: não, eu não vou. Porém, 7 horas da noite eu estava pronto e estava na igreja. Quando ele me viu, ele começou a rir e eu, cismado, disse: oxe, o que foi? Ele disse: se eu te disser uma coisa, você acredita? Eu disse: depende. Ele disse: não, é melhor eu te mostrar. Então ele me mostrou a ordem do culto. E naquela ordem, no momento de reflexão bíblica, tinha testemunho de Tássio. Ele disse: eu não consegui falar com você, eu sei onde é a casa da sua mãe, mas não sei onde é a sua casa. Então eu passei o dia orando para você vir para a igreja. E eu entendi porque eu tinha passado o dia com aquela agonia. Era a oração. E ele perguntou se eu tinha coragem de testemunhar, então eu testemunhei.
na primeira vez que eu fui na igreja, num domingo, e eu tinha dado minha palavra ao Senhor que para onde Ele me levasse, eu permaneceria lá por toda a minha vida. Então Deus fez um chamado para mim de que eu seria um pastor naquela igreja, não sei quando, não sabia quando, seria também um pastor por toda a minha vida na única igreja, que seria em casa, o lugar mais difícil que tem, que é o lugar onde as pessoas sabem o seu passado, mas é exatamente lá onde Ele me chamou, e também que eu viveria da obra. Eu que sou professor e também um artesão, essa foi a parte mais difícil, mas não tem nada melhor do que viver para a glória de Deus. Então assim hoje eu vivo servindo ao Senhor com alegria e Deus me deu a honra de pastorear o rebanho de Cristo. Então, meus irmãos, todos nós somos chamados para uma grande obra. Faça parte você também.